Fala aí galera, beleza? Vamos aí para mais uma aula. O tema de hoje são ações, beleza? Vamos definir aí primeiramente o que significa, tá? Esse tipo de ativo. Na nossa definição aqui vai dizer o seguinte, ó. Ações representa a menor fração do capital social de uma empresa, ou seja, a unidade do capital nas sociedades anônimas. Quem adquire essas frações é chamado de acionista, que vai ter uma certa participação na empresa correspondente a quantas dessas frações ele detiver. Então funciona basicamente assim, ó. Quem tem uma empresa, quem tem uma ação de determinada empresa, seja ela qual for, ele tem um pedacinho dessa empresa. Quando a empresa emite ações no mercado, o que ela faz? Ela fraciona, ela pega todo o valor de mercado dela ali, ou parte desse valor de mercado, e vai fracionar em vários pedacinhos, tá? Cada pedaço desse é uma ação. Então a ação nada mais é do que um pedaço da empresa, tá? E existem dois tipos de ações. As ações ordinárias, que vão garantir voto nas assembleias, tá? Quem tem esse tipo de ação lá nas assembleias dos acionistas, esse cara tem direito de votar, tá bom? Então, se a empresa colocou um assunto em pauta lá, sei lá, decidir quanto que a empresa vai distribuir de dividendos, esse cara aí ele tem voto. Ele tem cada ação geralmente vale um voto, né? Então essas pessoas têm direito de votar e têm uma participação mais ativa aí no controle da empresa. O outro tipo de ação são as ações preferenciais. Essas ações não têm direito a voto, tá? Como vai dizer aqui, ó, não tem direito a voto, mas esse cara aqui ele tem preferência no recebimento de dividendos. Então, quando a empresa vai fazer os pagamentos periódicos ali de dividendos, esse cara aqui tem preferência. Ele vai ser pago primeiro e preferencialmente em relação aos ordinários, tá? Esse cara também recebe 10% a mais de dividendos em relação aos ordinários. E caso a companhia fique 3 anos sem distribuir dividendos, o acionista passa a ter direito de voto. Então, se a empresa passou ali 3 anos e não distribuiu dividendos para ninguém, esse cara que tem ação preferencial ele vai poder votar junto com o cara que tem ação ordinária, beleza? E uma observação aqui, caso a empresa faça abertura de capital, ela vai ter que ter no mínimo 50% de suas ações sendo do tipo ordinária. Por quê? Porque as ações ordinárias, elas garantem direito a voto e controle da empresa. Quando uma empresa compra outra empresa, ela vai comprar a ação ordinária, que é para ter controle, beleza? E aí a gente vai seguir para mais algumas definições e alguns conceitos aqui desse tema. Agora, os direitos dos acionistas, tá? Dividendos. O que é dividendos? Distribuição de parte do lucro aos seus acionistas. Por lei, as empresas devem dividir no mínimo 25% do seu lucro líquido entre esses acionistas, tá? O valor distribuído em forma de dividendos é descontado do preço da ação. O que isso significa? Vamos supor que você tem aí uma ação, várias ações de uma empresa que estão valendo R$ 10. E a empresa decidiu aí fazer a distribuição de dividendos de R$ 1 por ação. O que vai acontecer? Depois da distribuição desses dividendos, o novo preço dessas ações passa a ser de R$ 9, que ele vai ser deduzido do preço da ação dessa empresa, tá? Juros sobre capital próprio são proventos pagos em dinheiro, como os dividendos, sendo porém dedutível do lucro tributável da empresa. Então assim, tal como os dividendos, o juros sobre capital próprio é uma forma de você pagar ali e remunerar os acionistas da empresa, tá? Vai ter uma diferença ali de como essa empresa vai lançar ali na sua DRE esse tipo de despesa, né? O que vai mudar basicamente é isso, mas são duas formas de você remunerar os sócios da empresa. Um outro conceito são as bonificações. Bonificação corresponde à distribuição de novas ações para os atuais acionistas em função do aumento de capital. Excepcionalmente, pode ocorrer a distribuição de bonificação em dinheiro. Bonificação é o que a palavra já diz, é um bônus, né? Se você trabalha num banco, você recebe aí periodicamente a sua PLR, que nada mais é do que um bônus, tá? Aqui não tem muito essa cultura, mas lá nos Estados Unidos, as empresas elas fazem o pagamento ali de PLR, distribuição de lucros, através de ações. Então, ao invés dela depositar um dinheiro na conta do funcionário, ela
entrega ali algumas ações para essa pessoa, tá? Então, basicamente é isso. Um acionista, ele já tem participação na empresa e a empresa decide bonificar ele, dar bônus a ele em ações, aumentar ali a quantidade de ações que ele tem, beleza? E um outro conceito que a gente tem é o direito de subscrição. Direito de subscrição é o direito dos acionistas de aquisição de ações por aumento de capital, com preços e prazos determinados. Garante a possibilidade de o acionista manter a mesma participação no capital total. Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tem 5% de participação numa determinada empresa. A empresa fez ali o lançamento das suas ações no mercado, você comprou 5%, só que ela passou aí algum período, decidiu fazer um novo lançamento de ações, dobrando a quantidade de ações que ela vai ter no mercado. O que isso vai acontecer? Isso vai fazer com que você perca participação nessa empresa. Se você tem 5% e ela vai dobrar a quantidade de ações no mercado, sua participação cai para 2,5%. Então, assim, para isso não acontecer, o que você tem direito de fazer? Você tem preferência na compra dessas novas ações. Você vai ver nas próximas aulas aí, especificamente no tema de IPO, quando uma empresa lança ali as suas ações no mercado, o acionista, a pessoa que quer, na verdade, se tornar acionista, ele tem que fazer um pedido de reserva, ele tem que pedir para reservar as ações para ele comprar. Esse cara aqui, que tem direito de subscrição, esse cara tem preferência. Esse cara aqui tem direito de aumentar a posição dele para ele permanecer com os 5% que ele já tinha, tá? Então, basicamente é isso. É o direito e a preferência desse cara comprar novas ações que a empresa emitiu para que ele não perca participação no capital social dessa empresa, beleza? A gente vai seguir aí para as próximas aulas, abordando mais temas, e eu te vejo já na próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.